Vamos lá. Aula sobre causas de palpitação e causas de síncope. São duas queixas que eu vou falar para vocês que a gente tá. Hoje é terça-feira. Segunda e terça, eu já atendi pelo menos 4 pessoas com queixa de palpitação. E aí, no contexto que a gente vive, o que achar que está causando palpitação no paciente, sabendo que a gente está num período de extrema ansiedade de todo mundo, né? Muitas mudanças econômicas, mudanças sociais. Então, a gente tem uma questão de ansiedade muito importante, mas, ao mesmo tempo, é uma queixa que pode ser gerada por um quadro ansioso, mas pode ser gerado por quadros cardiológicos bem mais graves e bem mais complexos. Daí vem a importância de um bom exame físico, de uma boa história, para a gente conseguir nortear e ter segurança de saber se é uma palpitação por um transtorno de ansiedade, que vai fazer mal da mesma forma para o paciente, mas que não é algo nocivo, ele não vai morrer disso, né? Ou se é algo relacionado a uma doença cardiológica importante que pode levar esse paciente à morte. A palpitação é uma queixa extremamente frequente e uma queixa de difícil diagnóstico se a gente não fizer uma boa anamnese, um bom exame físico. E depois a gente vai falar de síncope e lipotímia. Síncope é o desmaio. Por que acontece nos desmaios? Para começar a definir, né? O que é palpitação? O coração está palpitando a todo momento, batendo, o nosso coração está batendo, mas a gente não tem a percepção de que ele está batendo. Sempre que a gente nota o funcionamento de algum órgão do nosso corpo, é um indicativo de que alguma coisa está errada, né? Então, o coração, obviamente, se a gente está vivo, ele está batendo a todo tempo, mas a gente não para prestar atenção, ou o coração não bate de forma diferente do habitual, que faz com que a gente tenha consciência desses batimentos. Então, palpitação, quando o paciente fala para a gente, ou quando a gente descreve uma palpitação, é a conscientização do batimento cardíaco. E isso não é habitual, a não ser que esse coração esteja batendo, né, de forma exagerada, fora do compasso, e todas as outras causas que a gente vai ver agora. Como que vai chegar essa queixa de palpitação para a gente? A maioria das pessoas consegue definir que estão tendo uma palpitação e sabem explicar para a gente o que é palpitação. Mas muita gente vai descrever de outras formas e que talvez seja até pior para a gente fazer a nossa investigação etiológica, onde ele vai descrever que ele está sentindo como se fosse uma pancada no peito, como se o coração recebesse uma pancada, parasse e depois retornasse. Ou como se estivesse tremendo, como se o peito estivesse tremendo, uma sensação de vibração. E ainda bem comum o paciente relatar um desconforto no pescoço. Consegue ver, ou consegue perceber, ou consegue sentir a batida do coração no pescoço, pode até gerar um aperto, e isso, sem dúvida, a gente tem que levar em consideração uma causa cardiológica, tá? Palpitação não é necessariamente uma batida fora do ritmo. A palpitação pode ser gerada por uma batida fora do ritmo, uma batida irregular, mas pode também ser causada por uma batida mais rápida, tá? Então, a gente pode ter uma arritmia, quer dizer não, então é uma batida sem ritmo, uma arritmia, ou a gente pode ter uma taquicardia, que é o batimento mais acelerado, porém com ritmo sinusal. Então, eu posso ter uma taquicardia sinusal, ou a gente pode ter diferentes tipos de arritmias. A própria febre é uma coisa, eu acho, um sinal que a gente tem que observar quando o paciente nos relata palpitação. A febre gera uma sensação de palpitação indescritível. Se a febre for alta,
realmente parece que o coração vai sair pela boca. Estou falando isso porque eu nunca tinha tido isso, e quando eu tive Covid, eu tive febre muito alta e eu batia 140. E a sensação da batida a 140, mesmo eu vendo que era uma batida regular, é uma batida que dá um desconforto importante. E qualquer estado hipermetabólico, qualquer situação que aumente o meu metabolismo, como a situação da febre, a gente tem que excluir sendo causa de uma palpitação, tá? Então, quais são as causas da palpitação? Coloquei aqui pelas mais frequentes. Coincidentemente, as mais frequentes são as mais graves, que são as causas cardiológicas. Causas cardiológicas sendo gerando arritmia, que é essa falta de ritmo, ou não gerando arritmia, mas causas que cardiologicamente podem evoluir para essa percepção do batimento cardíaco. Então, obviamente, as arritmias, a mais comum, a fibrilação atrial, onde o átrio contrai de forma irregular e geralmente tem uma resposta ventricular alta, ou seja, o átrio responde de forma irregular com uma frequência cardíaca elevada. E isso gera esse desconforto da palpitação. O prolapso da válvula mitral é uma causa benigna de palpitação, mas na ausculta a gente consegue auscultar se existe algum sopro e se existe realmente alguma disfunção daquela válvula a ponto de aumentar a pressão dentro do coração e gerar esse aumento da frequência cardíaca, que é a palpitação. A insuficiência da válvula aórtica é extremamente importante, principalmente porque a válvula aórtica é uma das mais importantes, porque gera a nutrição de todo, um fluxo muito grande de sangue e vai irrigar todos os tecidos do nosso organismo, inclusive o próprio músculo cardíaco. Mixoma atrial, que é um tumor dentro do átrio, que vai gerar alterações de condução, e com essas alterações de condução gerar arritmias, e a embolia pulmonar. A embolia no pulmão, ela vai gerar um aumento da pressão da artéria pulmonar, pode causar disfunção do ventrículo direito, e com isso gerar uma insuficiência do coração esquerdo, gerando uma arritmia. Então, inclusive um sinal de alerta se o paciente tem dispneia, se tem dor pleurítica, dispneia súbita, fator de risco para embolia pulmonar, eu observar o ritmo cardíaco. Geralmente, o paciente que tem embolia pulmonar terá uma frequência elevada. As segundas causas mais comuns são as causas psiquiátricas. Acredito que atualmente isso possa estar até um pouco invertido depois da pandemia, porque o transtorno de ansiedade é a segunda maior doença prevalente no momento, né? E aí os transtornos de ansiedade, pânico, as preocupações e a própria somatização do nosso organismo geram palpitações, geram aumento de batimento cardíaco, geram descarga adrenérgica. É a adrenalina que aumenta a frequência cardíaca. E quando a gente está com uma descarga adrenérgica, mesmo que inconscientemente, via neurotransmissor, toda essa regulação dos transtornos de ansiedade, a gente tem a palpitação como resposta. Inclusive, a palpitação é um sinal de que o transtorno de ansiedade precisa ser tratado. Porque se o meu organismo está respondendo, se o meu organismo está sofrendo com esse transtorno de ansiedade, realmente é um indicativo de que a gente precisa tratar esse paciente. Tratar o transtorno de ansiedade. E lembrando que é muito fácil a gente tratar a palpitação. É só dar um beta-bloqueador que diminui a frequência cardíaca e aí trata a palpitação, a arritmia, enfim. Porém, como tudo, né, que a gente vem falando, a gente precisa tratar a causa. Se é um transtorno de ansiedade e eu começo um beta-bloqueador para ele vai ficar eternamente tomando esse beta-bloqueador sem saber a causa daquela palpitação.
Mas, se a gente tratar a ansiedade, a gente vai ter o controle dessa frequência cardíaca. A mesma coisa, pressão, gente. Quando a gente tem dor, quando a gente está ansioso, quando a gente faz esforço, a pressão aumenta. E aí, se o paciente vai no nosso consultório, tem síndrome do jaleco branco, coração está lá 130, frequência 160, pressão é 160, eu vou de cara tratar essa pressão e essa frequência cardíaca? Não. Eu tenho que ter essa sensibilidade, essa percepção de tentar identificar a causa dessa elevação da pressão e dessa elevação da frequência cardíaca. Porque o ideal é a gente sempre tratar a causa e não a consequência. E nesse momento, a palpitação e a pressão um pouco mais alta são consequências de uma outra causa. E aí, por isso que eu falo das doenças psiquiátricas. Não adianta a gente dar um beta-bloqueador para o paciente que tem palpitação por um transtorno de ansiedade ou pânico, porque eu preciso, na realidade, tratar o transtorno de ansiedade desse paciente com outra classe de medicamentos. São os antidepressivos e ansiolíticos. Lembrar que existem outras causas sistêmicas e metabólicas de palpitação. Hipertiroidismo, né? O aumento dos hormônios tiroidianos geram a palpitação. Mas não vai gerar só palpitação. Vai gerar insônia, vai gerar o aumento da motilidade gástrica, causando diarreia, vai gerar sudorese, vai gerar agitação, já falei, insônia. Então, vai gerar outros sinais e sintomas que não a palpitação isolada. A mesma coisa é a hipoglicemia, que é a diminuição da glicose no sangue. A diminuição da glicose no sangue, o paciente fica sudoreico, fica pálido, o paciente tem sensação iminente de morte. Isso é uma situação de hipoglicemia e gera, como consequência, taquicardia. E aí, mais uma vez, a palpitação é o que a gente está falando, mas o que eu trato? Como que eu trato uma palpitação por hipoglicemia? Dando glicose. Eu não vou dar um beta-bloqueador para esse paciente. A febre, que é um estado hipermetabólico, aumenta a citocina, aumenta a ativação dos receptores beta no coração. A anemia, porque o meu coração precisa compensar. A anemia é a diminuição de transporte de oxigênio pela hemoglobina ou pela hemácia. Essa diminuição do transporte de oxigênio faz o meu organismo entrar em hipóxia. E se ele entra em hipóxia, eu produzo ácido lático. O ácido lático faz com que o meu coração bata mais rápido para poder compensar essa falta de oxigênio. Então, a anemia é uma causa de palpitação. Né? Se for uma anemia aguda, principalmente. Uma anemia aguda, o paciente que sofre um acidente, rompe o baço e aí perde muito sangue, perde um grande volume de sangue. O paciente vai estar taquicárdico. Ele perdeu subitamente um volume grande de sangue, chocou, e obviamente o choque gera a palpitação, porque gera taquicardia. A gravidez, porque é um estado hormonal hipermetabólico. A desidratação, porque eu vou produzir ácido lático da mesma forma, eu vou tentar fazer que o meu bombeamento seja mais rápido para poder suprir as minhas necessidades. A hemorragia, como eu já expliquei, pela hipovolemia. Algumas medicações, antigamente, vocês não acho que não pegaram nessa época, mas antigamente tinha muita fórmula para emagrecer que levava ao hormônio tiroidiano, porque você aumenta a atividade do hormônio tiroidiano, você aumenta o metabolismo e você aumenta o emagrecimento. Então, é bem comum os pacientes que usam fórmulas para emagrecer, fórmulas que muitas vezes nem sabem o que tem dentro, cursarem com palpitações. Está numa moda de super coffee, pré-treino, Red Bull, tudo isso. O que tem dentro dessas substâncias, o que tem dentro desses compostos que podem gerar palpitação? Tem adrenérgicos, substâncias adrenérgicas. E substâncias adrenérgicas em excesso podem gerar uma arritmia. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Na verdade, a gente precisa contraindicar o uso dessas substâncias, porque a taurina, né, e outras substâncias adrenérgicas que a gente tem aumentam essa atividade do receptor beta, aumenta a frequência cardíaca e pode levar a uma arritmia.
Porque uma coisa é você ter palpitação porque o seu coração está batendo, tum-tá, 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 140. Outra coisa é você manter o seu coração batendo a 140, tum-tá, 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 e ele, de repente, ele sai do ritmo. Agora, como que a gente vai saber se o meu sai do ritmo, se o de vocês sai do ritmo? Só testando, pagando para ver, e eu não quero pagar para ver. Nem quero que meus pacientes paguem para ver. Né? Então, realmente, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente essa mistura de álcool com Red Bull. O álcool por si só já gera palpitação, porque gera inibição da ADH, desidratação. Então, o álcool por si só já gera. E você imagina você misturar uma vodka com Red Bull, a palpitação que isso não vai gerar e a grande chance disso evoluir para uma arritmia, que são uma parada cardiorrespiratória que a gente já viu algumas vezes. Então, essas medicações, na verdade, que geram palpitação, elas são como se fosse uma cocaína. E aí, as drogas ilícitas também são causas de palpitação. E lembrar na anamnese que somos médicos, que não estamos ali para julgar ninguém, e que a gente tem que perguntar sobre o uso de drogas lícitas ou ilícitas fora do contexto que o paciente está nos falando. E mesmo assim, eu posso não encontrar nenhuma causa para palpitação desse paciente, a gente encaixa na causa desconhecida e segue o tratamento e a evolução. Tudo bem, gente? Alguém ficou com alguma dúvida dessas causas? Professora, Oi. na que você falou que o organismo entra em hipóxia e aí aumenta o ácido lático. Depois que aumenta o ácido lático, acontece o quê? Aí o organismo, ele tem esse aumento pH, né? Aumenta não, perdão, abaixa, acidose. Dá uma acidose metabólica. A acidose metabólica dá uma resposta no organismo para você aumentar a frequência cardíaca, para você melhorar a perfusão, e você melhorando a perfusão, você melhora essa hipóxia e diminui e aumenta esse pH. Uma resposta metabólica. Ó, a célula, ela faz glicólise aeróbica. Aeróbica quer dizer com oxigênio. A glicólise aeróbica é para a gente produzir ATP, não é isso? Se eu tenho uma célula que não está sendo bem perfundida, não está chegando muito oxigênio, então ela está com pouco oxigênio, hipóxia, e por pouco oxigênio, essa célula ela tem glicose para quebrar, mas ela não tem oxigênio. Então, ela vai quebrar de forma anaeróbia, que é a glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia tem como produto final o lactato, que é o ácido lático. O ácido lático, para a gente, na prática clínica, indica que as células estão mal perfundidas. Porque se eu tenho lactato, é porque a minha célula não está recebendo oxigênio. E aí está mal perfundida por quê? Aí a gente entra numa gama de inúmeras causas. Hidratação, hemorragia, volume sanguíneo. Então, a gente falha no bombeamento no próprio coração. E aí o nosso organismo, quando a gente tem muito ácido lático, o pH fica mais ácido, mais baixo, né? pH abaixo de 7,2. E aí eu tenho uma acidose. A acidose faz com que o coração tente compensar essa acidose e aí gera uma taquicardia para você tentar recuperar a perfusão dessas células e melhorar essa situação de hipóxia, melhorar a quantidade de ácido lático e melhorar, obviamente, o pH do sangue. Deu para entender, Beatriz? É bioquímica. Deu sim, professora, obrigada. Não entrei nos pormenores, né, de ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, mas é por aí, é nessa. Tá? Tá bom. E aí, como existe essa gama enorme de causas para uma palpitação, a minha anamnese e meu exame físico vão fazer toda a diferença, senão eu estou perdida. Vocês imaginem se eu pensar que uma palpitação pode ser infarto, pode ser hipertiroidismo, pode ser hipoglicemia, pode ser gravidez, pode ser desidratação, e se eu não examinar o
paciente, eu vou sair pedindo exame para tudo isso. Só que se for infarto, eu vou ver sinais indiretos de infarto, baixo débito, né? Se for gravidez, eu vou fazer história da gravidez, uma menstruação atrasada, comportamento sexual de risco, tudo isso, não uso anticoncepcional. Se for hemorragia, o paciente está exteriorizando por algum lugar ou então está com algum sinal clínico disso. Então, eu preciso juntar na amnésia o exame físico para a gente não ficar perdido naquela quantidade de causas que a gente tem. A gente precisa fazer um pouco de terapia com o paciente, porque considerando que 30% das palpitações podem ser transtorno de ansiedade, para o paciente se abrir comigo, primeiro eu tenho que ter empatia, segundo eu tenho que ter tempo, terceiro eu tenho que saber conversar com o paciente, perguntar se tem filho, se está com problema com o filho, com o marido, se está separando. Então, assim, a gente tem que perguntar tudo para o paciente para a gente poder tentar direcionar diante dessas situações que a gente tem muitas causas possíveis. Então, a primeira coisa é perguntar quando começou, como começou, o que melhora, o que piora, tentar caracterizar se tem uma regularidade, se tem associação com algum exercício ou com algum estresse. Acontece quando eu estou sentada e levanto. Acontece sem nenhum tipo de relação. Estou deitada vendo televisão, acontece palpitação. Então, isso é importante para a gente tentar direcionar, né, essas causas. A duração da palpitação. Geralmente, as palpitações psicogênicas, elas têm uma duração um pouco maior. O paciente permanece mais tempo com palpitação. Enquanto, por exemplo, uma arritmia e uma fibrilação atrial, o paciente que entra e sai da fibrilação, a palpitação é transitória. Ou o paciente é crônico e aí ele já não percebe a palpitação. Quando a arritmia é crônica, o paciente já nem percebe mais o batimento fora do ritmo. Saber ou tentar examinar se o paciente estiver taquicárdico, palpitando na sua frente, tentar avaliar uma manobra vasovagal, onde você, né, diminui o estímulo, você diminui a frequência cardíaca e aí você tem o controle da frequência cardíaca. Perguntar se a palpitação acontece em situações de ansiedade ou pânico, se tem relação com mudança de posição, porque a gente já vai falar disso, mas quando eu levanto, eu preciso ter o meu sistema simpático fazendo vasoconstricção, e aí pode dar uma taquicardia reflexa. E se tem sintomas associados, tontura, pré-síncope ou síncope. O que é pré-síncope ou síncope? Pré-síncope a gente também chama de lipotínia. E síncope é o desmaio. Então, síncope é o desmaio. É a perda da consciência súbita, né, sem sequelas. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E o que é pré-síncope? Pré-síncope é aquela sensação de desmaio. Tá mole, tá vendo tudo meio turvo, tá nauseada, tá estranha. Isso é uma pré-síncope, é um pré-desmaio, que a gente também chama de lipotínia, né? Bom, e aí no exame físico? No exame físico, eu preciso botar o meu paciente sentado, deitado, em pé, aferir pressão, aferir frequência cardíaca, pedir para ele caminhar. Se eu peço para o meu paciente caminhar, ele está bem, frequência boa, e eu peço para ele caminhar, induzo um esforço, eu peço para ele marchar no mesmo lugar, a gente faz muito isso para induzir esforço. O paciente fica igual uma marcha soldada, assim, na sua frente. Pede para ele caminhar no mesmo lugar. Isso aí você está induzindo um esforço. Existe uma reserva cronotrópica no nosso coração, mas eu preciso ver se quando eu paro o esforço, a frequência retorna rápido. Então, eu induzo um esforço e vou monitorando a frequência cardíaca para ver a resposta desse paciente, se ele tem reserva, se o coração está trabalhando bem, para poder ter um feedback para a gente. E, obviamente, auscultar sopros. Os sopros podem ser auscultados em qualquer válvula, dependendo do foco que a gente for auscultar, aí eu vou avaliar se esse sopro está relacionado a esse foco que eu ouvi. Então, a gente pode ouvir o sopro mitral, a gente pode ouvir o sopro aórtico, são os mais comuns e que podem gerar palpitação. E aí, fazendo o link com a síncope que a gente estava falando, o que é síncope? Síncope é o desmaio.
Desmaio, o que é desmaio? Defina desmaio. É a perda transitória e autolimitada da consciência e do tônus muscular postural, causada pela diminuição temporária do fluxo sanguíneo no cérebro, com recuperação espontânea e sem alterações na força muscular, na marcha ou na fala. Então, é o desmaio. É você apagar, retornar sem ter nenhum déficit. Por que eu falo sem ter nenhum déficit neurológico? Porque aí eu já vou pensar num AVC, eu vou pensar numa síncope neurológica. Se o paciente retorna sem nenhum déficit, sem liberação esfincteriana, sem alteração de marcha, de músculo, de força, é uma síncope, um baixo fluxo transitório cerebral. E o nosso cérebro, ele é muito sensível, porque vocês sabem que o cérebro só funciona com glicose e oxigênio. Então, se eu reduzo o fluxo cerebral, ou se eu estou diminuindo aos poucos, ou se tem alguma obstrução no meio do caminho, eu vou tendo os pródromos da síncope. Pródromo são os sinais e sintomas que levam ao mesmo lugar, que é a síncope. Então, esses pródromos, essas sensações pré-síncope, que são chamados de nicotínio, incluem a tonteira, a vertigem, a fraqueza, aquela fadiga intensa e pode ter distúrbios visuais e distúrbios auditivos. Então, é aquele pré-desmaio, aquela sensação de que vai desmaiar que o paciente relata. E por que o paciente desmaia? Primeiro e sempre, causas psicogênicas. Estresse, transtorno de ansiedade, pânico, somatização, são causas psicogênicas de síncope ou de pré-síncope. Mas tem as causas mais graves, que eu acabei de falar para vocês que o cérebro só funciona com oxigênio e glicose. Então, se eu privo o cérebro de oxigênio e glicose, eu vou ter pré-síncope ou vou ter síncope. E por que o meu cérebro privaria de oxigênio e de glicose? Porque privaria de fluxo sanguíneo. E de onde vem o fluxo sanguíneo cerebral? Primeiro, eu preciso ter um coração bombeando. Então, as doenças cardiológicas podem gerar síncope e pré-síncope. E eu preciso ter um caminho pérvio. Eu preciso ter as minhas carótidas e as minhas vertebrais pérvias. Então, as obstruções podem gerar síncope e pré-síncope. Eu posso ter alterações no próprio cérebro. Então, podem ser tumores, hemorragias, eventos isquêmicos, que podem gerar essa perda da função e do tônus do nosso organismo. E ainda, a gente pode ter distúrbios metabólicos. Eu não falei que o cérebro funciona com oxigênio e com glicose? Então, se eu tenho uma anemia ou se eu tenho diminuição da quantidade de oxigênio, pode ser assim. E se eu tenho hipoglicemia, o paciente também pode ter sim. Lembrar sempre que medicamentos podem tudo. Se você pensar assim, o que pode causar tudo isso que a Camila está falando desde o início do semestre? Causas psicogênicas e medicamentos. Por isso é tão importante a gente perguntar o uso de medicamentos, todos os medicamentos, inclusive substâncias naturais, inclusive anticoncepcionais, que as pessoas acham que isso não é remédio. Você pergunta, está usando algum medicamento? Não. Mas você não usa anticoncepcional? Eu uso. Anticoncepcional é medicamento. Anticoncepcional tem que ser relatado. Anticoncepcional aumenta o risco de trombose, né? E tem outras situações que o anticoncepcional pode gerar. Edema subcutâneo, enfim, retenção hídrica, aumento de pressão e tantos outros efeitos colaterais. Então, a gente tem que sempre perguntar com relação a medicamentos em uso. E eu falei também com relação ao uso de substâncias naturais, porque as substâncias naturais, é natural, eu posso tomar. Pelo contrário, é natural, aí que eu tenho que ter o pezinho atrás. Porque se eu estou tomando chá da folha, da laranjeira, da China, eu não sei o que tem dentro dessa folha. Me falaram que é diurético, que eu vou fazer xixi, que eu vou ficar hora, que eu vou emagrecer. Mas o que tem além dessa substância diurética dentro dessa folha? A gente não sabe. Então, as substâncias naturais, elas têm que ser valorizadas, mas elas têm que ser valorizadas pela indústria farmacêutica para tentar isolar a substância e irem adiante. E não a gente tomar tudo quanto é chá, tudo quanto é planta, de forma
exagerada, sem saber exatamente o que tem ali dentro. Para vocês terem noção, a gente tem medicamentos, como os próprios opioides, que foram isolados de planta. A gente tem medicamentos como o captopril, que é um medicamento antipertensivo, que foi isolado de veneno de cobra. Então, às vezes, o veneno que você acha que só tem coisa ruim tem uma coisa boa. E a planta que você acha que só tem coisa boa tem substância ruim. Não é uma substância só, são 60, 70, 100 substâncias dentro de uma mesma estrutura. Então, tomar cuidado e perguntar com relação a medicamentos, principalmente medicamentos naturais, quando a gente estiver diante de um paciente com palpitação, com síncope ou com lipotímia. Eu já tive alguns pacientes que tiveram lipotímia em uso de substâncias naturais, em uso de substâncias que se dizem inofensivas, né? Tem umas para emagrecer, então, que são um terror. E aí, sim, as formas de síncope que a gente pode encontrar. A síncope vasovagal, ela é uma alteração do estímulo do vago. A gente sabe que quando a gente está em alerta, a gente tem o simpático ativado. E quando a gente está em repouso, grosseiramente, né, gente? E quando a gente está em repouso, a gente tem o parasimpático ativado. Quando a gente levanta, a pressão tem que estar maior para chegar até o cérebro. E essa pressão para o fluxo cerebral, para ficar satisfatório, o reflexo, né, simpático tem que acontecer nos meus vasos sanguíneos. Então, quando eu levanto, eu tenho que ter uma ativação do sistema simpático para contrair a minha vascularização e mandar sangue para o cérebro. Isso é fisiologia, só para relembrar. O que acontece na síncope vasovagal? O inverso. Quando eu levanto, o meu sistema simpático não contrai os meus vasos e aí eu tenho baixo fluxo cerebral. Ao invés de eu ter o simpático ativado, eu tenho o parasimpático ativado. E aí o paciente tem vertigem, tontura e pode desmaiar. Tá? Então, a síncope vasovagal é a alteração transitória dos reflexos responsáveis pela homeostase cardiovascular, onde a gente tem a ativação do parasimpático e inibição do simpático no momento em que isso aqui era para estar ao contrário. Era para eu ter o simpático ativado, causando vasoconstricção e aumentando o fluxo cerebral. Tá? Então, eu vou ter, na verdade, uma vasodilatação, enquanto era para eu ter uma vasoconstricção, diminui o débito cardíaco, diminui o fluxo cerebral. E aí o paciente tem sintomas como intolerância ortostática, tontura, fadiga, palidez, palpitação e náuseas. Existem algumas situações de gatilho, onde são situações que era para o meu simpático estar mais ativado quando eu estou estressada, adrenalina lá em cima. Quando eu estou em pé muito tempo, adrenalina lá em cima. Quando eu tenho dor, adrenalina lá em cima. No paciente que tem vasovagal, é o contrário. Então, a gente tem os gatilhos. Está estressado, diminui o reflexo simpático. Está com dor, diminui o reflexo simpático. E aí você tem vasodilatação no momento que era para você ter vasoconstricção. Isso é uma alteração genética que geralmente começa a ser observado na adolescência, mais comum em mulheres. A tendência com a maturidade hormonal isso ir diminuindo, mas os pacientes que têm vasovagal, eles conseguem identificar bem os gatilhos. Vai fazer uma atividade física, vai fazer uma atividade na academia. Tudo tem que ser adequado para essa resposta que está invertida, e isso é realmente genético. E é diferente, gente, da hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática, ela pode gerar uma síncope, mas não é genética igual a síncope vasovagal. Geralmente, pelo uso de algum medicamento, por uma insuficiência da adrenal, são as duas principais causas. Então, como o nome diz, hipotensão ortostática. A minha pressão fica menor quando eu estou em pé. E aí, aquela história clássica. O vovozinho que está dormindo ou que está deitado levantou para ir ao banheiro rápido, no que levantou rápido, caiu. Por que ele caiu? Não é para a gente se preocupar só com a queda, a gente tem que preocupar o porquê da queda.
E isso é fácil da gente fazer um diagnóstico. É você aferir a pressão do paciente sentado, deitado e em pé. E quando a gente tem uma diminuição de mais de 20 milímetros na sistólica ou de 10 na diastólica, quando o paciente está em pé, eu já caracterizo como uma hipotensão ortostática. Quando eu levanto, eu não tenho fluxo cerebral adequado e posso gerar uma lipotímia ou uma síncope, tá? Isso também é uma manifestação da falha da resposta simpática, porém não é genético. É induzido por outras doenças que não esses gatilhos e essas situações da síncope vasovagal. O medicamento que dá muito isso, principalmente idoso, são os medicamentos utilizados para hiperplasia prostática. Os medicamentos utilizados para hiperplasia prostática, na verdade, eles são medicamentos antipertensivos, né? E diminuem essa pressão e os pacientes têm uma lipotímia, um mal-estar muito frequente com o uso dessas substâncias. Pode ser paraneoplásico, pode ser uma manifestação do HIV, pode ser uma manifestação da desautonomia de doenças neurológicas, como Parkinson, tá? Então, é um diagnóstico, mas que eu preciso saber a causa dessa hipotensão ortostática. A outra causa, né, da síncope são as síncopes cardíacas. Por algum motivo, o meu coração está batendo de forma não tão eficaz, porque infartou, ou porque tem uma insuficiência cardíaca, ou porque tem uma alteração de eletricidade, né, tem uma arritmia, tem uma disfunção do nosso atrial, do ato ventricular. Então, seja por qualquer motivo for, o fato é que meu coração não está bombeando com a mesma eficácia. E se não bombeia com a mesma eficácia, eu não saio. Eu não tenho um output, eu não tenho um débito cardíaco, eu não tenho uma fração de ejeção eficaz para mandar sangue para o cérebro. E aí, por exemplo, numa insuficiência cardíaca, onde a fração de ejeção deveria ser 70% do volume total de sangue, existem pacientes que têm 20%. E, obviamente, que esses pacientes têm 20% da quantidade de sangue que era para estar saindo, têm baixo fluxo cerebral e podem evoluir consigo. O paciente que tem um infarto agudo do miocárdio de VE, onde o VE vai perder a sua capacidade de contrair e ejetar o sangue pela aorta, né? Pela válvula aórtica saindo pela aorta, vai ser um paciente que também não vai ter um fluxo eficaz para o cérebro e pode evoluir para cima. Tá? E, por último, as síncopes neurológicas. A síncope neurológica é a perda de consciência devido a um problema neurológico. Geralmente está associada com perdas, com déficits neurológicos. E eu tenho alteração de força, alteração de sensibilidade, alteração de marcha quando eu estou falando de cerebelo, alteração de fala, de visão. E a recuperação da consciência na síncope neurológica é mais lenta. Por isso que é tão importante a gente fazer a história do desmaio, a história da síncope. Se é uma síncope que o paciente se recuperou rápido, se ele se lembra de tudo, se ele voltou ao normal ou se ele ficou com algum déficit naquela situação. Esse quadrinho aqui é de um livro que eu achei que ajuda bastante a gente a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, o paciente desmaiou na minha frente. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar a primeira coisa, se não é coração. Então, eu vejo frequência, eu vejo ausculta, eu vejo a pressão, eu vejo todas as alterações que podem estar me direcionando, eu faço um eletrocardiograma, que podem estar me direcionando para uma falha da bomba para mandar sangue para o cérebro. Segunda coisa, eu penso que o cérebro deu tilt aqui por algum motivo. E aí deu tilt por atividade elétrica, convulsão, porque teve um AVC, um evento isquêmico, porque teve um AIT, que é um evento isquêmico transitório, né? Porque tem aumento da pressão, porque teve uma hemorragia, aí eu vou investigar e vou fazer um exame neurológico, que vocês estão aprendendo muito bem. E
eu tenho que ver a história. Se o paciente desmaiou na minha frente, mas ele vem me contar que desde os 15 anos de idade ele tem esses desmaios, quando ele está caminhando, quando ele está fazendo atividade física, quando ele está apresentando trabalho, isso é história. E isso eu sei que é uma síncope vasovagal. Eu não vou precisar internar o paciente, fazer eletro, eco, Doppler, Holter, né? Eu não vou precisar simplesmente se eu conversar com o paciente souber da história dele. Então, esse quadrinho nos ajuda no sentido de saber o tipo de início da síncope. Se é um início súbito, eu vou pensar em causas súbitas, AVCs, alterações elétricas neurológicas e alterações elétricas cardiológicas. Se é um início rápido, mas que tem sinais premonitórios, eu vou pensar em vasovagal ou enxaqueca e outras situações. Se é de um início gradual, eu vou pensar em hipoglicemia, em situações de hiperventilação por algum outro tipo de estresse no nosso paciente. Se o paciente estiver levantando na hora, isso é uma hipotensão ortostática. Se for porque o paciente está muito tempo em pé e não está tolerando aquele decúbito, vasovagal. Se acontecer em qualquer posição, não tem relação nenhuma com o estímulo simpático. Aí, realmente, ou é coração ou é metabólico. Avaliar se as crises foram precedidas por uso de alguma droga ou de alguma medicação. Lembrar sempre no idoso dos medicamentos para tratamento de hiperplasia prostática. Ver se o paciente está com uma dor muito severa ou com uma tensão muito grande. Pensar em vasovagal. Se acontece quando tem movimentos de cabeça e pescoço, se é quando tem atividade física, quando é só atividade física de membros superiores, se teve incontinência fecal e incontinência urinária, eu vou pensar realmente numa crise convulsiva causando essa síncope. E o mais fácil é a recuperação. Se a recuperação for lenta, se o paciente retorna à consciência de forma mais devagar, eu vou pensar em causa neurológica. E se o paciente retorna de forma mais rápida, eu vou pensar em causas metabólicas, vasovagal ou cardiológicas. Tudo bem, gente? Camila, o tilt teste é nesse caso da vasovagal para testar? É, né? Isso. O tilt teste é na hipotensão ortostática e na vasovagal. O tilt teste, gente, é um teste onde o paciente fica com o monitor de pressão e de frequência e ele fica numa prancha. E aí essa prancha vai mudando de posição. Bota em Trendelenburg, que é aquela posição que o pé fica mais alto que a cabeça, e depois coloca em posição ortostática. E com isso vai monitorando tanto a frequência quanto a pressão. Para que é o tilt teste? Para eu ver a resposta simpática daquele paciente à mudança de postura. E se esse tilt teste for positivo, é porque o paciente tem déficit da resposta simpática. O déficit da resposta simpática vai acontecer na vasovagal ou na hipotensão ortostática. E aí a hipotensão ortostática pode ser medicamentosa, pode ser por secundária a degenerações, a demências, e a gente vai investigando a causa. Mas o tilt teste nos mostra falha da resposta simpática. Tilt teste, T-I-L-T teste. Aqui, então, eu acho que só a Mirelle que faz. E a gente pode simular um tilt teste no nosso consultório, fazendo o que eu falei com vocês. Coloca a pessoa deitada, sentada, em pé, deixa o oxímetro no dedo, deixa o aparelho de pressão no braço, e aí você afere deitado, sentado, em pé, e vê a diferença da aferição nessas situações. Então, aqui tem exatamente falando do tilt teste, é um algoritmo que me acelerei um pouco aí, isso aqui é clínica, mas só para a gente elucidar melhor. Se eu tenho uma síncope inexplicada, eu preciso saber de um eco e de um raio-x de tórax. Eu preciso saber se o paciente tem um derrame pericárdico, eu preciso saber se a fração de ejeção, se a função do meu coração. Lembrar que eletro vê a função, né? É a morfologia. Se a gente consegue, morfologia não, perdão, a função. Se eu consigo ver a função do meu coração, a contratilidade, o output, o que sai, a fração de ejeção,
Se está suficiente, aí eu consigo explicar a minha síncope. Se o coração estiver normal, aí eu vou ver meu reflexo simpático através do teste de inclinação, que se chama tilt test, tá? E se tem sintomas neurológicos, a ideia é fazer um Doppler de carótida para ver por que esse sintoma neurológico está acontecendo, tem alguma obstrução, e fazer uma TC de crânio para ver se tem um processo expansivo, se tem um AVC, se tem uma hemorragia, ou se tem alguma outra causa para essa síncope neurológica, tá? E aí eu coloquei aqui no final 2 casinhos, só para a gente fechar e ilustrar um pouco 2 causas totalmente diferentes de síncope. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Na verdade, agora não pode nem botar as iniciais do nome mais. Tem que mudar isso aqui. Esse aqui é um relato de caso da Sociedade de Cardiologia. Então, a identificação: paciente masculino, 60 anos, casado, branco, viajante, natural de Campinas, procedente do Sertãozinho. Ele foi procurar a equipe de cardiologia porque ele estava sentindo seu coração bater forte há muito tempo. Então, na história médica atual, ele já sabia que tinha um sopro cardíaco há mais de 10 anos, mas estava assintomático. Porém, há 5 meses, ele começou com dispneia aos grandes esforços, então ele começou a sentir cansaço quando subia ladeiras. Teve 3 episódios de palpitação, que ele descreveu como uma falha seguida por aceleração desse coração, associada a dispneia, tontura, mal-estar geral, com duração de cerca de 15 minutos, início súbito e término gradual. Procurou o cardiologista, foi diagnosticado com um problema na válvula e encaminhado para esse serviço onde foi relatado, né, para poder fazer o acompanhamento desse problema nele na válvula. Ontem apresentou um novo episódio de palpitação de início súbito associado a tontura, dispneia e sudorese profunda, que é a lipotímia. Ele tem tonturas rotatórias frequentes, tem antecedentes pessoais de labirintopatia, sem fator de risco coronariano, ou seja, não fuma, não bebe, não tem dislipidemia, né? Não tem precedentes familiares, estava em acompanhamento por uma insuficiência mitral acentuada com indicação cirúrgica. No exame físico, tinha um bom estado geral, corado, hidratado, eupineico, acianótico, anictélico, afebril. No exame físico, tinha um ictus desviado para a esquerda, ritmo cardíaco normal, mas com sopro. Soprinho no foco mitral de 3 cruzes em 6, que era o sopro da insuficiência mitral dele. E essa insuficiência mitral estava gerando extrasístoles frequentes. Tá? Pressão de 110 por 70, batimento no momento de 88, sem mais alterações no exame físico. Aqui foi para ilustrar para vocês que um prolapso ou uma insuficiência de válvula mitral precisa ser acompanhado porque pode ficar silencioso durante 10 anos, mas depois pode vir a tornar esse paciente mais sintomático, começar a dar palpitações, dispneias e uma insuficiência grave da válvula mitral, precisando de uma substituição. O que faz com que a gente precise substituir uma válvula que tem uma insuficiência moderada ou tem uma insuficiência leve? Não vai dar nunca. Mas é a sobrecarga das cavidades cardíacas. Então, nesse paciente, provavelmente, essa insuficiência mitral dele a longo prazo gerou uma sobrecarga das cavidades esquerdas. E, com isso, tem uma indicação cirúrgica, porque esse paciente está totalmente sintomático e a gente não tem qualidade de vida para ele. E aí foi feita a substituição valvar, o paciente ficou bem. Tá? E o caso era realmente só para vocês entenderem essa questão da insuficiência mitral, que pode começar como leve e assintomática, e depois de muito tempo virar realmente uma insuficiência bem característica, bem clínica. E nesse outro casinho, paciente de 16 anos, feminina, estudante, residente procedente de Campos. Veio procurar a gente porque ela estava desmaiando com frequência. Mas como que eram esses desmaios? A paciente referiu para a gente que há 5 anos tinha episódios de síncope recorrente, fatos ocorridos em qualquer lugar, na missa, pela manhã, quando estava parada, em repouso, diferentes situações.
Relata palpitações rápidas e calor. Uma visão borrada, seguida de um breve episódio de perda de consciência, com recuperação rápida, e descreveu 5 episódios estando em pé, 3 após exercício e outro durante a festa. Há 2 anos teve um trauma com TCE, não tem nada na família, não tem alergia, não tem história social importante, exame físico totalmente normal. Qual o diagnóstico que a gente dá para essa paciente, gente? Hein, gente? Ninguém arrisca? Síncope vasovagal. Isso aí, Júlia, síncope vasovagal. Por quê? Porque é uma paciente jovem, com episódios repetidos, com fatores de gatilho e que no exame físico ela não tem absolutamente nada. Né? Ela tem uma pressão boa, ela tem uma frequência boa, satura bem, a escuta cardíaca é totalmente normal. Então, ela tem um quadro de síncope vasovagal, que, consequentemente, com a maturidade hormonal, a tendência é essa síncope diminuir um pouco a frequência. E também o paciente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, isso aqui é bem clássico, e é bem clássico, o paciente que tem vasovagal, é bem clássico ele falar para a gente que isso é uma história que vem se repetindo desde a adolescência até então. Certo? Alguma dúvida, gente? Professora, por exemplo, igual você falou aí, esse 16 anos, né, é uma deixa de que ainda não tem essa maturidade hormonal, né? Sim. Aí eu posso pensar a partir de uns 18 anos, assim, que poderia estar totalmente sim. já formado? Sim, mas aí isso interfere, Laura, na questão mais assim de quantidade de episódios. E a gente não tem isso muito bem determinado. A gente percebe isso, que com a maturidade hormonal melhora, melhora esse reflexo simpático, mas eu acho que também a pessoa vai aprendendo a lidar com essas situações. E é muito frequente. Toda turma que eu dou aula tem alguém que tem vasovagal, principalmente as meninas. Então, você vai aprendendo a lidar com essa situação e você vai sabendo quais são os seus gatilhos. E você vai minimizando a chance. Então, é uma hipoglicemia? Então, é aquele paciente que tem que comer a cada 2, 3 horas. É ficar em pé por muito tempo. Então, é um paciente que já evita algum tipo de esforço maior de ficar muito tempo. Então, além de ser a maturidade hormonal, também seria isso. E aí não tem uma idade determinada, mas em torno dos 18 anos a gente acredita que o paciente já tem a sua maturidade hormonal, 18, 20 anos. Depende de quando iniciou a menarca. Tá joia. Perfeito, professor. Tá bom? Quando eu penso em síncope associada a uma hipotensão, eu posso falar que é uma hipoglicemia, de repente? Não. Pode ser? O que pode... De forma alguma. Pode... o que pode causar essa hipotensão? Aí são outros 500. Aí que a gente tem que entrar no diagnóstico diferencial. Se é uma síncope com uma hipotensão, por que é hipotensão? Qual é a idade do paciente? Tem história cardiológica? O paciente infartou? Né? O paciente teve uma hemorragia? Ou o paciente tem uma hipotensão ortostática por algum medicamento? Eu tenho que pensar o porquê da hipotensão. A hipotensão vai gerar síncope, isso é fato. Né? Agora, qual é a causa da hipotensão? É exatamente isso que a gente falou. Você tem que pensar se é falta de reflexo simpático, se é cardiológico ou se é neurológico. Aí você tem que fazer história e exame físico do paciente. Que a síncope vai ter hipotensão, 90% das vezes vai ter. Tá? Certo, obrigada. Mais alguém, gente? Professor, então você falou que as causas simples pode ser esse reflexo vasovagal, neurológico e teve outro ou não? Cardiológico. Cardiológico, isso. Tá Isso. Obrigada. E aí você já raciocina assim, sempre que alguém desmaiar, a gente tem que fazer esse diagnóstico inicial. É cardiológico,
é neurológico ou é deficiência do status simpático, ou é deficiência dessa contratura, dessa vasoconstricção que é desencadeada pelo sistema simpático. E aí, como que a gente vai distinguir qual seria? Clinicamente, diagnóstico, anamnese, exame físico. Mais alguém, gente? Professora, agora eu posso te perguntar uma coisa que não é dessa matéria? Pode. A gente vai fazer a CI quinta-feira, né? Você teria algum direcionamento para passar para gente? Vai fazer o quê? Não entendi. A CI, quinta-feira. Se você teria algum direcionamento para a gente estar estudando, igual você deu na prova, sabe? Sei. Mas eu não vou conseguir estudar vocês, porque eu não participei. Né, assim, aquela prova, não é? De todas as faculdades? Isso, é integrada, integrada. que cai tudo. Tipo, uma questão de cada matéria. Entendi. Não vou poder te dar direcionamento, porque eu não participei da confecção da prova. Não sei exatamente o que vai ser cobrado. Ah, tá ótimo, professor. Tá? Vai ser a Uhum. matéria da outra parte. E da prática também, né, gente? É caso clínico, na verdade. E aí junta tudo, não tem nem como falar assim, vai que é isso, isso, isso. Junta tudo. Esse é o objetivo. Tá? Infelizmente, não poderei estar dessa vez. Professor, você pode colocar esses slides depois, disponibilizar para a gente? Vou mandar agora aqui falando, igual eu mandei semana passada. Obrigado, professor. Né? Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, gente. Boa Obrigada, tarde. Boa professora. prova aí, Kim. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, nada. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Ana, tô te mandando, tá? Pelo Tá bom. WhatsApp, você bota na turma. Tá, show de bola. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde.